Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. Bom, e hoje nós vamos nos aprofundar em um texto que é muito polêmico, que traz muito debate. Existem algumas interpretações sobre ele. Está lá registrado em 1 Samuel, no capítulo 28. O rei Saul, em mais um dos seus ataques de loucura, resolve consultar uma feiticeira. Olha só que engraçado, o próprio rei, que tinha mandado matar todos os médiuns do reino, foi procurar uma feiticeira. E ele estava completamente louco, porque Deus havia iniciado um período de silêncio com ele. Deus não respondia mais às consultas do rei Saul. E Saul, então, necessitando de alguma informação, vai até essa feiticeira, consultá-la, pedindo para falar com o profeta Samuel. O profeta esse que já no capítulo 28 é relatado que já estava morto. E a feiticeira então faz subir aqueles que um dizem ser Samuel e outros dizem ser um demônio. O texto bíblico, a narrativa, diz que era Samuel e que o próprio Saul então entendeu que era Samuel. A feiticeira também faz esse relato. Mas será que era mesmo o profeta Samuel que veio responder à consulta do rei Saul? Nós temos algumas possibilidades. Alguns dizem, inclusive, que a própria feiticeira estava enganando o rei. Será que essa é uma das possibilidades? Ou elas só ficam restritas realmente a Samuel e ao demônio? Aqueles que defendem os lados têm os seus argumentos. Nós vamos apresentá-los agora. E você que nos assiste, já estudou o assunto? Conhece um pouco sobre o tema? Qual é a sua posição? Como você responde? Quem apareceu para o rei Saul durante essa consulta à feiticeira? O demônio ou Samuel? Fique ligado que a resposta vem agora, naquele formato que a gente gosta, de debate presidencial com tempo pré-determinado para as perguntas e para as respostas e comentários dos nossos convidados. Fique ligado, o Vejam Só de hoje já está no ar e está imperdível. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. É com muita alegria nós entramos aí na sua casa, levando muito conteúdo e conteúdo de qualidade para você que nos acompanha, que já é a nossa audiência tradicional, ou de repente para você que está chegando agora, começando a acompanhar os nossos debates, começando a se interessar por teologia. Seja muito bem-vindo também. Hoje nós vamos debater um tema que é bem interessante, que divide ainda as opiniões dos teólogos e com certeza você vai aprender bastante. Preste muita atenção, principalmente naqueles argumentos da pessoa que você não concorda muito. Quem sabe você poder aprender também, refletir e crescer um pouco mais nos seus conhecimentos, tá bom? Vamos apresentar aqui os nossos convidados dessa noite, para a gente também não perder muito tempo. Os debates presidenciais são sempre muito concorridos no nosso tempo e acaba quase nunca dando tempo para a gente debater todos. Vou começar apresentando aqui do meu lado esquerdo, o seminarista Nicolas Ramos Borges, da Igreja Batista Redenção. Seminarista Nicolas, seja muito bem-vindo mais uma vez, uma ótima noite, sempre bom recebê-lo aqui no Vejam Só. Boa noite, Eliezer, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui de volta. Já conhecia o pastor Fabrício aí de outro debate, muito bom falar desse assunto, que é um texto polêmico, né, mas que é muito importante para a teologia bíblica, especialmente na teologia ali de Samuel, né, nesses livros históricos. Então, um texto polêmico, mas que tem algumas lições para passar para a gente também. Muito bom, e nós estamos aqui ávidos por aprender, para tentar responder essa questão. Seminarista Nicolas, qual que é o endereço lá da Igreja Batista Redenção, que é uma igreja bem conhecida, né, principalmente aqui do Vejam Só, né? Pastor Bruno Conato, Thomas Tronco. Passa o endereço para quem nos assiste e, de repente, tiver interesse em fazer uma visita aos irmãos lá. Legal. A Igreja Batista Redenção de São Paulo fica entre as estações de metrô Tucuruvi, Parada Inglesa, zona norte de São Paulo, na Avenida General Ataliba Leonel, 3.780, bem facinho de chegar. Muito bom, tá aí então dado o recado, tome nota aí, depois também vai aparecer o site da igreja para você pegar direitinho os horários das programações. E do meu lado direito, ele que
pessoal está comentando aqui nos bastidores, pastor Fabrício, que o irmão está querendo pegar o lugar do pastor mas daí até eu vou ficar chateado, hein, pastor Fabrício? Seja bem-vindo, uma ótima noite pro irmão. Olha, eu agradeço muito mais uma vez, né, essa grande oportunidade, é uma alegria sempre para mim. O pessoal brinca mesmo, pô, você está lá de novo. Eu falo, olha, o pessoal do Vejam Só tem sido muito bom comigo, né? E eu moro perto, então é só pegar aqui uma reta só, eu estou em casa, né, aqui do estúdio. Mas é uma alegria estar aqui outra vez, com o Nicolas, inclusive, né? E um prazer para mim. Muito bom. E o pastor Fabrício sempre é convidado, obviamente, porque primeiro tem qualidade e depois sempre gentilmente atende os nossos convites. A gente sabe que não é fácil os pastores atenderem os nossos convites. A gente convida muita gente, mas tem muita gente que não quer vir, né? Então, quando a gente acha quem quer, a gente faz uma amizade e fortalece, né? Porque ajuda a gente também. Amém. Pastor Fabrício, passar o endereço da Igreja Batista Remissão. Isso, Presta atenção, Remissão, tá? Elas são parecidas, mas tem as suas diferenças. Exato, Onde fica a Igreja Batista Remissão? Nós estamos ali na cidade de Caieiras, né? Na rua Raul Pereira de Araújo, número 160, no bairro de Laranjeiras. Muito bom, tá aí o endereço, tá a informação também. Depois, se quiser fazer uma visita ao pastor Fabrício, com certeza vai te receber lá muito gentilmente. É uma pessoa muito querida, muito amável. Glória. Com certeza você vai gostar. Amém. Vamos lá, sem mais delongas, a matéria então que introduz o tema do nosso debate dessa noite. Hoje vamos estudar um texto bíblico que tem uma das respostas mais polêmicas da Bíblia. Pois para muitos, temos aqui até um apoio à consulta de espíritos. Mas será que isso é possível? A nossa pergunta é a seguinte: quem falou com Saul por meio da feiticeira? Samuel ou um demônio? Essa passagem está relatada no primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 28. A dificuldade de interpretação acontece principalmente pela narrativa bíblica dessa passagem, já que o autor do texto diz claramente que quem apareceu foi Samuel. Então, numa primeira possibilidade, podemos dizer que o próprio Samuel voltou dos mortos, por ordem de Deus, para trazer mais juízo sobre a vida de Saul. Essa possibilidade não é a mais aceita entre os teólogos, porém, encontra base na própria Escritura, já que o autor inspirado está convicto de ser o próprio profeta Samuel que está ali, falando e profetizando ao rei Saul. Uma dificuldade dessa interpretação é que em todo o Antigo Testamento é condenado qualquer tipo de consulta aos mortos. Então, por que nesse momento Deus permitiria que Samuel viesse para falar com Saul? Outra possibilidade é que a própria feiticeira estava enganando Saul, fingindo ver algo para não desagradar o rei. Para finalizar, temos aquela que é a interpretação mais comum entre os evangélicos, de que foi o próprio Satanás que apareceu para falar. Essa possibilidade é baseada em alguns detalhes do texto, como, por exemplo, a feiticeira afirmar que viu alguém subir. Muitos afirmam que isso reforça a ideia de ser Satanás, já que ele está embaixo, no inferno. Logo, o objetivo era enganar o rei, mentindo e trazendo assim um pecado maior sobre a vida de Saul. A dúvida que surge nessa interpretação é: por que o texto não fala que era Satanás, mas afirma ser Samuel? De fato, não existe unanimidade entre os teólogos sobre essa questão. E quando existe dúvida, polêmica e debate, é claro que está aqui no Vejam Só. Por isso, meu amigo, nada de mudar de canal. Nós já estamos no ar. Muito bom. Então aí, aquelas possibilidades iniciais para aguçar, na verdade, os nossos questionamentos. E agora nós vamos começar pegando a opinião dos nossos convidados. Eles vão ter 3 minutos para responder a nossa pergunta tema e depois, durante o debate, eles vão aprofundar essas opiniões, tá bom? Só lembrando, irmãos, quando soar a nossa campainha, faltam 20 segundos, tá, para terminar o tempo. Aí os irmãos já se preparem para poder encerrar, para a gente conseguir dar conta de ouvir todo mundo e dar tempo, tudo certinho, que o tempo é nosso grande inimigo, normalmente nos debates presidenciais. Seminarista Nicolas, vou começar com o irmão. Como o irmão responde, então? Quem apareceu em Endor, o espírito de Samuel ou um demônio?
Bom, eu acredito que seja realmente Samuel que apareceu ali, mas eu reconheço que essa é uma interpretação, é um tema, né, interpretativo que dá margem a realmente essa discussão, até mesmo porque, historicamente, você tem pessoas respeitáveis, né, na hermenêutica histórica aí falando que foi um demônio e outras pessoas defendendo que foi Samuel. Por exemplo, a título de curiosidade, até para o pessoal que está em casa, os reformadores, Lutero, Calvino, alguns teólogos dos primeiros séculos ali, eles acreditavam que era um espírito, que era um demônio, ou alguma manifestação demoníaca que aparece para Médio de Endor. Mas, por outro lado, muitos rabis judeus, eles interpretavam aquilo como sendo Samuel, de uma maneira literal, né? E também outros teólogos dos primeiros séculos também. Você tem Justino Mártir, você tem o próprio Agostinho, também, que interpretava como sendo o próprio Samuel. E essa interpretação do próprio Samuel ganhou mais força recentemente, com alguns teólogos ortodoxos mais contemporâneos a nós, né? Então, a gente precisa ser honesto quanto à discussão a respeito desse tema. Porém, conforme o estudo da teologia bíblica foi evoluindo com o passar do tempo, tendo em conta o propósito do livro de Samuel, o porquê ele foi registrado, o que ele apontava, demonstrando que Deus havia rejeitado Saul nesse momento, já preparando o cenário para Davi, nesse momento Davi já tinha sido ungido rei como Israel, né? Parece mais harmonioso com o texto bíblico interpretar da maneira como está aqui. E, aliás, essa interpretação literal, ela é a melhor porque ela respeita a literalidade do texto, né? Isso esbarra em outras questões, como, por exemplo, o modo como nós interpretamos a Bíblia. Se nós cremos que a inspiração bíblica ela é verbal, ou seja, palavra por palavra e plenária, todas as palavras, o modo como o autor bíblico descreveu essa cena retrata a realidade, retrata a verdade. E uma interpretação diferente dessa pode abrir margem para alguns perigos. Então, como o texto bíblico fala que é Samuel, num primeiro momento nós partimos do que o autor bíblico diz, que realmente era Samuel. Mas existem outros indícios aqui, que eu quero até mostrar ao longo do debate, né, que realmente apontam para uma manifestação ali do próprio Samuel, uma aparição do próprio Samuel, enviada por Deus para cumprir um propósito de juízo ali para Saul, né, por meio de Samuel, reforçando uma palavra que já havia sido pronunciada antes pelo próprio Samuel e que contribui para o propósito geral do livro, que é mostrar que a monarquia por si só, seja Saul, seja Davi, seja Salomão, ela não aguenta o tranco de seguir, de orientar ali Israel. É necessário que Deus coordene isso, é necessário que o rei esteja debaixo da obediência de Deus, o que não aconteceu com Saul e que aqui fique evidente, por esse juízo tão forte. Então, essa interpretação parece mais harmoniosa com o todo do livro, né? E não abre nenhum precedente perigoso para nós também. Muito bom. Então, as impressões iniciais do seminarista Nicolas. Agora, a palavra vai para o pastor Fabrício, que também terá 3 minutos para dar aí as suas considerações iniciais e responder a nossa pergunta, se quem apareceu foi Samuel ou um demônio. Ok. Bom, eu respondo que, na minha concepção, foi um demônio que apareceu, né? Discordo muito do que o Nicolas colocou, porque eu acho que, em questão de perigo, é muito mais perigoso a gente criar uma nova doutrina, porque se a gente apoiar que é possível que o morto volte sob a invocação de outro alguém, de uma feiticeira, nós estamos abrindo um baita de um precedente muitíssimo perigoso. Então, eu acredito que acreditar e entender que foi de fato Samuel que ali estava, é um testemunho contra a própria Escritura, e também com o próprio testemunho do próprio texto que a gente vai ver aqui. Pelo menos 6 pontos iniciais. Primeiro, a única forma do indivíduo voltar a esse mundo aqui é via ressurreição. Número 2, a necromancia, que é parte aqui desse texto, ela é completamente desaprovada por Deus, era desaprovada por Samuel e inclusive por Saul, que desterrou os adivinhos ali daquela época. Aos olhos de Deus, essa prática, ela chega a ser um absurdo, porque por meio de Isaías, lá em Isaías 8:19, o próprio profeta, inspirado por Deus, pergunta, acerca dos vivos, consultar-se-ão os mortos, é uma pergunta, como se fosse assim, isso é um absurdo, mas é o que aconteceu aqui.
Então, como ter uma aprovação de Deus nesse sentido? Número 3, Saul, aqui no texto, não viu Samuel. A gente vai trabalhar mais isso também. O que nós temos aqui é um testemunho da feiticeira. Depois, o próprio Deus condenou essa atitude de Saul neste momento, como está lá em Crônicas, no capítulo 10. Ou seja, ele condena esse próprio momento, quanto mais a prática. E esse suposto Samuel errou nas previsões que fez. Então, o que nós temos aqui? Uma enxurrada de provas que é impossível que fosse Samuel. Então, no meu entendimento, é uma violência ao texto, é uma violência à doutrina bíblica e tudo aquilo que está explícito, não somente nesse texto, mas ao longo da Escritura, como que é completamente improvável que um homem de Deus viesse à vida, né, voltar a este mundo, sob a invocação de uma feiticeira. Então, essa vai ser a posição que eu vou defender, inicialmente, esses básicos aí. Muito bom, então as impressões do pastor Fabrício, né, acerca do texto e a sua opinião sobre o assunto, e a gente quer também a sua participação, né, como em todos os programas a gente conta com a sua opinião também. Basta você entrar lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, e em todas as nossas edições você encontra ali as nossas enquetes, elas são postadas com antecedência para você votar e colocar ali também os seus comentários. No final do programa, a gente sempre dá a porcentagem, né, parcial da votação e, na medida do possível, a gente também seleciona e lê alguns comentários. Tá? Normalmente, nos debates presidenciais, a gente não tem tempo, mas nos outros programas a gente consegue ler e dar voz também à sua opinião, tá bom? Coloca no ar aí, por favor, a enquete que está lá no nosso Facebook. Você vai ter que responder a seguinte pergunta, então. Quem respondeu ao rei Saul? Tá lá, essa é a nossa pergunta, né, que casa, obviamente, com o tema do programa. A primeira opção é um demônio, ou seja, na sua opinião, quem apareceu ao rei Saul foi um demônio. E a segunda opção é o próprio Samuel, que respondeu a essa invocação e falou, então, com o rei Saul. Tá bom? Então, tem essas duas possibilidades, você responda e também coloca ali alguma argumentação, pode comentar depois, tá bom? Lembrando sempre que as nossas enquetes e o próprio Vejam Só é um oferecimento da grade da Academia Teológica da Graça de Deus. Ela que sempre nos auxilia, né, com o nosso conteúdo aqui. E você também pode usufruir bastante do serviço da grade se matriculando nos cursos que ela oferece. São mais de 600 unidades espalhadas pelo país que oferecem um curso básico de teologia, tá bom? Então, esse curso básico tem mais de 600 unidades. É claro que são oferecidos outros cursos também, mas aí você precisa saber da demanda de cada uma dessas unidades, tá bom? Então, tome nota do telefone, ele já está aí na sua tela, é o 0 prestadora 11, porque a sede administrativa é aqui em São Paulo, 3115-0819, 11, né, que é o código aqui de São Paulo, 3115-0819. Você liga lá amanhã, tá, no horário comercial, e aí você pega então todas as informações. Além do curso básico de teologia, você tem curso de escatologia, de hermenêutica, de interpretação bíblica, administração eclesiástica, canto, curso de línguas, né, inglês, espanhol. São muitas as opções, muitas. Liga lá, pegue todas as informações direitinho para você poder se capacitar, estudar e manusear muito melhor a palavra de Deus, tá bom? Dado o recado da grade, nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, depois desse intervalo bem rapidinho, e agora nesse bloco nós já vamos entrar, propriamente dito, no nosso debate. Vamos começar então com as perguntas, respostas e comentários. Em cada momento, cada um dos participantes tem 3 minutos para desenvolver tanto a sua pergunta como a sua resposta ou o seu comentário, tá bom? Nós vamos começar, assim como no bloco anterior, com o seminarista Nicolas, da Igreja Batista Redenção. Então, ele vai ter 3 minutos e a oportunidade de fazer a primeira pergunta, que será respondida pelo pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão. Seminarista Nicolas, o irmão tem a palavra. Legal. O pastor Fabrício comentou que uma das razões, né, pelas quais não pode ser Samuel aqui
é porque ele supostamente teria errado a profecia feita, né? E, na verdade, eu acho que foi justamente o contrário. Por ele ter acertado a profecia é que fica evidente que foi Samuel, já que nós não temos outras passagens onde nós vemos um demônio dando uma profecia tão específica assim e aquilo realmente acontecendo, né? Porque a profecia de 1 Samuel 28, especificamente o trecho que eu quero mencionar aqui e mostrar a concretização disso, é quando Samuel fala: e contigo o Senhor também entregará Israel na mão dos filisteus. Amanhã, versículo 19, amanhã tu e teus filhos estareis comigo, ou seja, eles estarão mortos, já que Samuel estava morto, né? E o Senhor entregará o acampamento de Israel na mão dos filisteus. E quando nós chegamos em 1 Samuel, capítulo 31, nós vemos no versículo 1, falando exatamente o que Samuel havia predito. Diz lá: os filisteus lutaram contra Israel e os israelitas fugiram de diante deles e caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus pressionaram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua, filhos de Saul. E a batalha agravou-se contra Saul, os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. E a sequência da narrativa fala que Saul efetivamente morreu. Então parece que há uma precisão aqui. E não há só uma precisão em termos proféticos do que ia acontecer, como há também uma precisão de uma profecia que já havia sido feita por Samuel, lá em 1 Samuel 15, quando Saul é julgado ali, fala que o reino não ia mais ser dele, que Deus já tinha tirado o reino dele. Samuel dá esse oráculo aí para ele, para Saul, e então ele repete isso daqui e faz esse adendo, agora com um novo conteúdo adicionado aí. Então a minha pergunta para o pastor Fabrício é: onde está esse suposto erro, essa suposta incoerência da profecia? Porque o trecho específico que fala do que ia acontecer, realmente aconteceu. Então, a minha pergunta vai nesse sentido: onde está essa incoerência? Certo. Muito bom, pastor Fabrício, 3 minutos, então, por responder essa pergunta. Bom, inicialmente, obviamente, a profecia de que o reino seria rasgado, nem precisamos dela, porque isso já é conhecido. Agora, você deu um salto razoável do 28 para o 31. Só que essa profecia de que esse suposto Samuel disse: amanhã tu e teus filhos estarão comigo, no 28 e 25... a gente passa a ter aqui que naquela mesma noite eles foram embora. Então, Saul estava vivo. No 29:11, aí nós temos agora uma narrativa da vida de Davi, dos momentos de Davi, que é paralelo com o mesmo momento que Saul estava vivendo. O 29:11 vai dizer que Davi se levantou de madrugada para ir aos filisteus. Então, nós temos mais um dia aí. No 30, versículo 1, Davi chega a Ziclag ao terceiro dia. Saul está vivo ainda. No versículo 17 do mesmo capítulo 30, Davi fere os amalequitas até a tarde do dia seguinte. Mais dia aí. E Saul vivo. Aí no 31:1, Israel foge dos filisteus, mais um dia. Saul ainda está vivo. Aí Saul vai ser morto também, né? Então não foi no outro dia. Há quem considere 18, 19 dias depois, nem vou entrar nesse detalhe, mas uma coisa é evidente: não foi no outro dia. E depois disso, o suposto Samuel também disse que ele seria morto pelos filisteus. Não foi. Saul suicidou-se, ele foi ferido, alcançado pelos flecheiros, não quis ser morto pelos flecheiros e se lançou sobre a espada. Então, errou. E quanto aos filhos de Saul, 3 morreram. E não seus filhos, como se fosse todos os seus filhos. 3 sobraram. Então, nós temos aí essas profecias que não se cumpriram mesmo. Simplesmente, evidentemente, com as devidas referências. Muito bom, então está aí a resposta do pastor Fabrício. O seminarista Nicolas agora terá 3 minutos também para os seus comentários sobre a resposta do pastor Fabrício. Bom, na verdade, vou responder de trás para frente. Quando o senhor comenta que não foram todos os filhos de Saul que morreram, eu acho que o texto, na verdade, nem pretende dizer que eram todos os filhos. O fato é que realmente filhos de Saul morreram. Fosse 2 ou fosse todos, filhos de Saul morreram. Obviamente, os que foram na batalha. Então, esse trecho da profecia realmente se cumpre. Outro detalhe é que a profecia fala: amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Mas não fala necessariamente que Saul ia se suicidar ou que Saul morreria por meio dos filisteus especificamente. Fala que ele morreria.
assim como os filhos dele. E, de fato, isso acontece. Então, acho que aqui é colocar uma precisão que nem mesmo a profecia se dispõe a dar. Ela fala que Saul morreria, os filhos morreriam, e foi isso, de fato, que aconteceu. Os filisteus, sem dúvida, foram instrumentos para que essa profecia acontecesse. Afinal de contas, se não houvesse aquela flechada, né? Saul não teria tentado suicídio depois, mas para todos os efeitos, os filisteus foram peça fundamental nesse juízo aí. Então, realmente, Israel caiu diante dos filisteus, inclusive Saul e seus filhos. Quanto à questão do dia, né? O próprio pastor Fabrício mencionou que a história de Davi é paralela à de Saul. Então, esse intercalar que o autor faz, aqui nós estamos falando da vida de Saul, dá uma pausa, vai para a vida de Davi, volta. São componentes que muitas vezes as datas realmente não vão bater, porque são momentos distintos, que culminam depois, que se alinham finalmente naquele momento onde Saul morre e assim por diante. Então, é mais uma questão de cronologia que precisa ser respeitada. Isso acontece, né, no livro de Samuel, normalmente, dá um enfoque aqui, depois volta, vai para outro enfoque e fica alternando assim, não necessariamente estritamente paralelamente ali no mesmo momento. Isso já responde a boa parte dessa questão da cronologia. Agora, o fato da profecia aqui ter se concretizado é um elemento fundamental do juízo de Deus contra Saul. O fato de Samuel ter predito, repetido aquela informação do reino e agora ter adicionado a informação da morte de Saul, mostra realmente como Deus tinha reprovado Saul completamente. Então, dizer que este oráculo veio por meio de um demônio e que isso não aconteceu de fato, não contribui em nada para o propósito do livro. Se o propósito do livro é mostrar que a monarquia de Saul, né, que o governo de Saul estava fracassado e totalmente rejeitado por Deus, não teria por que o autor ter adicionado isso daqui e ter acontecido outra coisa depois. Porque o autor nem explica o porquê isso aconteceu se foi um demônio. Agora, se nós olhamos para isso como algo que de fato aconteceu, algo que veio do Senhor, como o próprio Samuel, como porta-voz desse oráculo, isso de fato acontece, mostra que Deus é soberano sobre a monarquia e é por meio dele que Israel devia caminhar. Então é mais coerente e explica essas questõezinhas de cronologia ou de especificidades da profecia. Muito bom, tá? Então os comentários do seminarista Nicolas. Vamos passar agora a oportunidade ao pastor Fabrício, né, que terá 3 minutos para elaborar a sua questão nesse momento. Ok. Só um adendo breve. De fato, no que diz respeito a usar 1 Samuel 28 para poder fortalecer uma profecia de que Deus havia reprovado Saul, nós não temos necessidade do capítulo 28 para isso. Porque é explícito que Deus já havia desaprovado a Saul mais de uma vez. Então, isso não fortalece o fato de que, se de repente, fosse Samuel de fato. E quanto às outras questões, tudo que foi colocado a uma vez também não alterou nada e continua o problema, né? Realmente, Saul não morreu no outro dia, e considerando só o texto aqui, que a gente chega a essa conclusão que, de fato, as profecias não se cumpriram. Mas, enfim, então vamos lá. É a minha pergunta agora, né? Bom, observando o próprio contexto aqui, o imediato e o próximo, inclusive, de que Deus, ele não quis mais falar com Saul. Não se revelou mais pelo Urim, nem em sonhos, nem por profeta. Deus decidiu não falar com Saul e ponto. E categoricamente, o texto acho que deixa claro também, que ele decidiu não falar de jeito nenhum e nem em nenhuma forma. E lá em 1 Crônicas, capítulo 10, nós temos a informação também, como eu já falei aqui, que o próprio Deus inclui entre as desobediências de Saul essa visita, essa feiticeira. Diante de toda essa reprovação e uma atitude que Deus já tinha tomado, o que você toma por base para entender ainda, em meio a tantas negativas, que Deus ainda enviou, né, o Samuel de volta, ou permitiu que ele voltasse para falar, na verdade, coisas quase óbvias, né, como ele disse aqui. Essa seria a pergunta. Qual a base que você usa para dizer? Muito bom, até a pergunta então do pastor Fabrício. Seminarista Nicolas, 3 minutos para o irmão responder a questão. Na verdade, eu parto de um pressuposto um pouco diferente do pastor Fabrício. Eu creio que a repetição
quando nós olhamos para a Bíblia, ela é muito importante, porque ela enfatiza alguns decretos de Deus e aquilo que o autor quer enfatizar de fato. E essa repetição de um juízo que já havia sido dado diversas vezes contra Saul, só reforça o propósito de Deus em rejeitá-lo. Agora, esse episódio em específico, que é uma das últimas burradas que Saul faz na sua vida, né, reforça não só o juízo, mas mostra também que não importa para onde Saul corresse, seja pelos vivos, seja pelos mortos, o juízo de Deus não mudaria. Aliás, é isso que essa passagem ensina para nós, que Deus controla tanto os vivos como os mortos. E que Saul, se em vida, sem nenhum método tradicional que o texto fala, nem Urim, nem Tumim, nem profetas e nem sonhos, se por esses métodos convencionais Deus não respondia, não era buscando os mortos que Saul conseguiria um juízo diferente daquele que já havia sido dado. Então aqui Deus reforça a sua soberania. Ele fala assim, Saul, não adianta. Para onde você correr, eu estou lá, eu sou soberano e nada muda o destino que eu já decretei, inclusive para a sua vida, para Israel e para todos os decretos que eu já pronunciei para você. Então essa repetição, ela é importante para atender a esse propósito. Não importa para onde Saul corra, sempre tem ali o decreto do Senhor, ele esbarra naquilo e nada muda. Isso é importante, isso justifica a repetição da capa, daquela experiência da capa, né, onde fala que rasgou o reino, e também essa adição que Samuel faz, especificamente, nesse detalhe aí da morte de Saul e de seus filhos posteriormente. Então, o propósito, ou a base para essa repetição, é que o autor quer mostrar que Saul ele já não tem mais para onde correr. Saul já não tem mais recursos disponíveis. O juízo de Deus é implacável sobre a vida de Saul. Deus já rejeitou Saul e ele vai levar a cabo os seus desígnios. Então essa é a base pela qual eu acredito que o autor de Samuel tenha incluído isso daqui nessa porção. Além do mais, é importante a gente observar que o Samuel, quando vai falar a respeito dessas profecias, ele diz, nesse momento, o Senhor te fez como tinha dito por meu intermédio. E depois no versículo 18, o Senhor te fez isso hoje. Depois 19, e contigo o Senhor também entregará. Então o autor bíblico ele coloca muito peso sobre as palavras do Senhor. O Senhor está fazendo, o Senhor decretou, o Senhor já te disse. É uma ênfase que o autor coloca justamente para colocar isso na responsabilidade de Deus. É o próprio Deus que está designando isso ali, repetindo aquilo e adicionando isso. Então a base é um propósito autoral. O autor ele tem um propósito, a repetição nunca é por acaso, e uma repetição aqui, nessa altura do texto, se fosse um demônio, seria algo meio dissonante, seria algo que não combinaria com o propósito do livro. Muito bom, até a resposta do seminarista Nicolas. Pastor Fabrício, volta a ter a oportunidade de 3 minutos, pastor, para comentar então a resposta do Nicolas, por favor. Eu acho que Deus não precisou fazer isso. Ele não tinha que fazer uso de violar uma lei que ele mesmo instituiu para poder reforçar algo que já estava mais do que conhecido. E o texto de 1 Crônicas 10, versículos 13 e 14, o texto diz assim: assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor. O próprio Deus está dizendo aqui que Saul não o buscou, mas foi buscar a necromante. Então, o próprio Deus está dizendo assim, não, eu não respondi nada para Saul, porque ele foi perguntar para ela. Então, não aconteceu isso. E, como já disse aqui também, é algo que é desnecessário completamente. Deus fazer uso, violar as próprias regras e leis para reforçar o óbvio, o que já é plenamente conhecido. Então, eu discordo também da posição do Nicolas em relação a isso daí. Muito bom, tem então os comentários do pastor Fabrício, e com eles nós encerramos essa primeira etapa de perguntas e respostas. A oportunidade vai voltar ao seminarista Nicolas, que vai iniciar então esse segundo round, né, com uma nova pergunta, que será respondida na sequência pelo pastor Fabrício. Nicolas, 3 minutos para o irmão elaborar a sua nova pergunta e, obviamente, se quiser, fazer algum comentário também
em cima do que já foi discutido até agora. Fica à vontade. Ok. Partindo do pressuposto de 1 Crônicas 10:13, que resume esse episódio e toda a reprovação de Deus para com Saul, o pastor Fabrício comentou, eu vou ler aqui, assim Saul morreu por causa da sua infidelidade para com o Senhor. Isso é fato. Saul foi talvez um dos reis mais incoerentes na sua teologia, na sua prática da monarquia de Israel, né? Porque não havia obedecido à palavra do Senhor e também porque procurou a mulher que consulta os mortos e não buscou o Senhor. Por isso ele o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Só que o relato de 1 Crônicas 10:13 em nada contradiz o que está acontecendo aqui em 1 Samuel 28. Isso porque realmente Deus condenou Saul por ter procurado a necromante, mas Deus usou aquele episódio justamente para mostrar que até mesmo Deus faz uso de recursos, pode fazer uso de recursos iníquos para levar a cabo os seus juízos, inclusive julgar o próprio Saul. Então, aqui entra de novo a questão da soberania de Deus. Então, a minha pergunta para o pastor Fabrício, e também indo nessa... Duas perguntas, na verdade, né? Indo nessa esteira. Primeira, Deus pode usar recursos iníquos para os seus propósitos? Deus pode usar recursos ímpios para atingir os seus propósitos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, o senhor falou que dá a entender que Deus não gosta muito de repetições. Mas isso é engraçado porque... o livro de Deuteronômio nada mais é do que a repetição da lei, né? Então, a própria dinâmica, a própria didática de Deus é uma didática de repetição, né? Nós temos 1 João repetindo muita coisa que o Senhor já havia dito no Antigo Testamento, que o Senhor Jesus havia dito. Nós temos constantemente a lei sendo repetida para os judeus, e ainda assim os judeus caindo direto em iniquidade. Então, parece que a repetição, apesar de não ser sempre necessária, é um recurso que Deus utiliza abundantemente. E eu acho que para o propósito de 1 Samuel, esse recurso da repetição só mostra o quanto que Saul estava totalmente errado e totalmente longe dos propósitos de Deus. Então, são essas duas perguntas que eu queria que o pastor Fabrício respondesse, talvez enfatizando uma ou outra, né? Se realmente isso cabe na didática de Deus, falar que Deus, apesar de não precisar, se realmente ele não poderia ter repetido aqui com propósitos enfáticos. E a outra pergunta é se Deus pode usar recursos iníquos, recursos ímpios para atingir os seus propósitos. Muito bom, tá? Então a pergunta do seminarista Nicolas, pastor Fabrício, 3 minutos para o irmão responder. Ok. Bom, respondendo a primeira, Deus pode usar recursos iníquos. O que Deus faz? Deus, para exercer o seu juízo sobre os homens, ele entrega os homens às próprias maldades. E muitas vezes esse tipo de atitude de Deus, exercendo o seu juízo para os homens, pode gerar esse tipo de ideia, de que Deus então, ele lança a mão, né, de certas coisas que são completamente improváveis e contra a própria lei, para poder então justiçar quem ele entende que deve. Agora, nessa questão aqui, Deus não violou a sua lei, porque na verdade não era Samuel que estava aqui, era um demônio. Então, Deus faz uso do que é iníquo dentro exatamente desse contexto e desse mundo em que Deus pega o homem e o entrega à própria maldade, como fez com Faraó, como fez com muitas outras questões aí que Deus... que isso gera, inclusive, aquela discussão que a gente até já teve aqui, acerca se Deus é ou não o autor do mal, né? Aí, com base em Isaías 45, a gente vai pegar aquele contexto para justamente lançar luz sobre essa resposta aqui. Que Deus, ele lança o homem à própria maldade, ele admite adversidades e, muitas vezes, soa como essa impressão que se dá. E a pergunta número 2... da repetição. Eu não sou contra a repetição, não. Aliás, o apóstolo Paulo disse que ele não se cansava de falar sempre as mesmas coisas. Isso era segurança para vós. Não é contra a repetição. O que eu digo é que dentro desse contexto, Deus não precisa lançar a mão de uma feiticeira e resolver mudar de ideia acerca daquilo que já tinha definido, que não ia falar com Saul. E, no meu entendimento, 1 Crônicas 10:13, valida isso ainda mais, que Deus está incluindo Saul, ainda esse mal, foi consultar a pitonisa, e então não é o fato de ter repetido, é porque Deus não precisava criar um problema desse aqui,
trazer Samuel de volta, violando suas regras e suas leis, indo contra a própria atitude de Samuel e de Saul. E uma coisa interessante, Samuel foi um homem que pregou contra isso, Saul também. Quer dizer que depois de morto, Samuel então ia atender a voz da pitonisa. Então o problema não é repetição, é que nesse contexto aqui não faz o menor sentido Deus ter usado desse artifício para poder reforçar alguma coisa. Muito bom, resposta aí do pastor Fabrício, que será agora devidamente comentada pelo seminarista Nicolas. 3 minutos, irmão. Ok. De novo, tentando ir de trás para frente aí para ficar fresco na cabeça do pessoal. Samuel não atendeu ao chamado da necromante, da bruxa. Samuel atendeu a uma ordem de Deus que se deu naquele momento. Aliás, o texto nem fala como supostamente essa mulher teria invocado Samuel. Fala só que Samuel apareceu ali. Então a gente precisa respeitar esse detalhe da narrativa. Porém, discordando do pastor Fabrício, eu creio sim que Deus possa usar recursos iníquos para atingir os seus propósitos diretamente. Ele faz isso com Satanás, usando Satanás deliberadamente ali, diretamente para atingir os seus propósitos. Nós vemos isso no caso de Jó, nós vemos isso no censo que Davi faz, onde o texto fala que Deus incitou Davi, e em outra ocasião que o diabo colocou aquilo, então você vê Deus utilizando o diabo para atingir esse propósito, então Deus usa o diabo, Deus usa reis iníquos para atingir os seus propósitos também, tanto que você vê os profetas falando, como que o Senhor usa um rei tão ímpio como esse para trazer juízo a Israel? Isso acontece também, e aqui não é diferente. Deus usa um contexto de paganismo, Deus usa uma mulher pagã, uma bruxa, para atingir os seus propósitos para com a vida de Saul e para com aquela situação ali em Israel. Agora, sobre a questão que o pastor Fabrício comentou de Deus criar um problema para si. Na verdade, Deus não cria problema nenhum. O texto que o pastor Fabrício comenta, que Deus proíbe a necromancia, é em Levítico 20, 27, onde fala que o homem ou a mulher que consultar os mortos ou for feiticeiro, certamente será morto, serão apedrejados, serão culpados da própria morte. Ou seja, Deus condena essa prática. Agora, o fato de Deus proibir algo não significa que ele pode lançar mão daquilo que ele está condenando aqui, da prática ou dos resultados dessa prática. Não é por acaso que, de fato, no dia seguinte, Saul morre. E é curioso observar na narrativa de 1 Samuel 28 que quando Saul vai buscar a necromante, ela fala, olha, Saul expulsou todo mundo e eu não quero morrer por causa disso. Então isso aí parece uma emboscada. Mas Saul fala no versículo 10, porém jurou-lhe pelo Senhor dizendo, assim como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por causa disso. Saul conhecia a lei e Saul sabia que ele próprio estava em perigo, aí consultar aquela necromante, porque a lei condenava isso, e a própria necromante estava em perigo. Mas Saul deliberadamente rejeita a lei, deixa a lei de lado, o que reforça de novo o quanto Saul estava longe de Deus. Saul ignora isso, jura proteção do próprio Senhor para aquela mulher, e ao consultar a necromante, o que é condenado em 1 Crônicas, ele infringe também em Levítico 20, 27. Ou seja, ele cai pela condenação de que Deus já havia dado a ele, e a sua morte é reforçada por ele ter feito algo que Deus havia proibido. Então não cria-se problema nenhum aqui para Deus. Deus usou um recurso, realmente Saul infringiu a lei de Deus, Deus o puniu pelo que ele fez, e em nada Deus sai culpado dessa história, infringindo a sua própria lei. Muito bom, então daí os comentários do seminarista Nicolas. Agora a palavra volta ao pastor Fabrício, que vai elaborar mais uma questão, e essa será a última pergunta, então, desse bloco agora, tá bom? Será respondida pelo Nicolas e comentada novamente pelo pastor Fabrício. 3 minutos, irmão. Ok. Só um adendozinho rapidinho. Claro. Bom, o Nicolas, eu entendo que colocou questões que, por sua conta. Você disse aí que Saul morreu no outro dia, não morreu no outro dia. Outra coisa, você disse que Deus, ele lança a mão, sim, de artifícios iníquos e que até ele incentivou Davi, ou até naquela questão dos filhos, dos pecados do censo. Do censo. E dos reis iníquos que Deus usou. Então, isso está dentro daquilo que a gente está falando. Deus, para corrigir um erro da personalidade ou caráter de Davi, ele realmente permite e entrega a Davi a sua própria soberba.
e o resultado é aquele que deu. Então, não é algo que Deus gerou, não é algo que Deus lance mão, como que se fosse algo prático para ele. E a gente já sabe, Tiago mesmo já disse que Deus, ele não tenta ninguém, não é algo que Deus faça, mas quando isso acontece, ele está entregando o homem à própria maldade, não gerando coração mau em ninguém, não gerando esse tipo de artifício, mas trazendo juízo em cima do indivíduo e usando a própria maldade dele. Você disse também que no texto, Samuel subiu por ordem de Deus. O texto não diz isso. E 1 Crônica 10:13, ao meu entender, diz completamente o contrário. Quando Deus está dizendo, você não me buscou, você buscou a pitonisa, e o condena por conta disso. Bom, dentro disso, eu vou fazer a minha pergunta, que é a seguinte. No seu entendimento, Deus condena Saul por buscar a pitonisa, mas ele mesmo é quem produz as provas, é ele mesmo quem quebra a própria lei, promove a transgressão de Saul e depois o condena por ter buscado a pitonisa? Esse é o entendimento que você tem? Muito bom, tá? Então a pergunta do pastor Fabrício, seminarista Nicolas, 3 minutos para o irmão responder. Na verdade, a pergunta já é a minha resposta. Sim, a Deus, no intuito de condenar Saul, ele realmente arma, né, na sua soberania esse cenário, o que não tira a responsabilidade de Saul, obviamente. Isso, aliás, é uma temática que aparece em todo o livro de Samuel. Se nós formos para 1 Samuel, lá no comecinho, quando fala a respeito dos filhos do sumo sacerdote, né, nós percebemos, os filhos de Eli, nós percebemos isso acontecendo de maneira clara, quando o texto fala que isso vinha do Senhor, que Deus queria matá-los. Aí, por isso que aqueles 2 homens não se arrependiam. Aí, Eli, na sua negligência também como pai, como sumo sacerdote ali, vê aquilo e o texto foi claro para nós, mostrando a soberania de Deus, falando, não, eu quero matá-los e por isso eles não vão se arrepender. Então, se nós falarmos que lá Deus não poderia fazer isso, então aqui Deus não poderia fazer isso também. Então, eu creio que sim. Agora, em nenhum momento esse paradoxo, né, anula a responsabilidade humana, ou anula a soberania divina. É a eterna discussão do Vejam Só, né, sobre essas duas verdades que caminham como trilhos ali de um trem lado a lado. Né? Agora, só um adendo importante, até para o pessoal de casa, em relação ao que o pastor Fabrício comentou, de fato, Deus entrega o homem à sua própria impiedade. Romanos 1 fala isso, que Deus entregou o homem a uma condição mental reprovável para que o homem vivesse, né, no seu lixo, na sua podridão. Porém, Deus também usa de recursos iníquos diretamente, como Satanás, como os reis que eu mencionei, de maneira que nem sempre é entregar os homens aos seus próprios desejos. Às vezes é um juízo direto de Deus usando esses recursos ali. É como Lutero falava, né? O diabo está completamente debaixo do domínio de Deus. E é uma ferramenta que Deus usa para o seu juízo. Falar que Deus não pode fazer isso é falar que existe algum aspecto ou alguma área da criação, seja na terra, seja nos céus, que não está debaixo da soberania de Deus. Isso abre um precedente muito grande, abre um perigo muito grande. Agora, aproveitando alguns segundos ali, um parênteses, muitas pessoas, Eliezer, têm medo desse texto porque parece que ele abre margem para uma doutrina espírita, de consultar os mortos e tudo mais. Esse texto não dá base para isso. Esse texto não dá base porque nós vemos aqui algo extraordinário, algo que acontece poucas vezes na Escritura e algo que, pela sua especialidade, né, por sua especificidade aqui na narrativa, em todo o relato bíblico, não diz que qualquer pessoa pode consultar os mortos e não fala que foi a necromante que fez com que isso acontecesse. Aliás, em outro momento, talvez o pastor Fabrício possa comentar, mas há um outro episódio em que um morto aparece sem estar ressurreto. O texto não fala que ele está ressurreto de fato, que é no Monte da Transfiguração. Ali, Elias, tudo bem, Elias não morreu, mas Moisés, o Pentateuco fala para nós que Moisés morre. E ele aparece no Monte da Transfiguração. Então, nós temos que lidar com a possibilidade disso, ainda que isso não seja caminho aberto aí para a doutrina espírita. Muito bom, tá? Então a resposta do seminarista Nicolas e agora os comentários do pastor Fabrício, com os quais nós encerraremos esse nosso segundo bloco. 3 minutos, pastor Fabrício. Bom, o Nicolas mencionou o 1 Samuel, que também não vai mudar o que eu já tinha colocado, que é novamente Deus entregando o homem à sua própria maldade
e permitindo adversidades e gerando situações para trazer juízo para o homem. Então, é aquela velha questão do endurecimento segundo Deus. Deus endurece o coração, sim, endureceu o coração de Faraó, endureceu o coração aí, porque Deus queria matá-los, exatamente. Então, Deus não gera coração duro em ninguém, mas entrega ao homem a própria dureza. Então, isso continua ainda dentro do que eu já tinha colocado e é o que eu acredito. Eu acho que o que acontece muitas vezes é confundir soberania com despotismo. Deus é soberano, mas não é déspota. Deus, para poder fazer juízo ou falar com alguém, ele não vai chegar aqui, nesse texto que a gente está trabalhando, e violar algo que já está aqui categoricamente reprovado por Deus. Era os próprios indivíduos envolvidos aqui nessa narrativa, o Saul, Samuel, eram contra essa prática. Aí Saul resolveu, né, também fazer a sua última burrada, como o Nicolas mesmo colocou muito bem. Então, isso aqui são situações que, na verdade, não carecem de algo que Deus tivesse que violar tudo isso para poder falar algo mais ou reforçar algo mais. Então, nós não temos a violação aqui de uma vontade de Deus aqui no texto. Porque, sem dúvida alguma, dentro de tudo que a gente já leu aqui, já viu, este ser, ou esse acontecimento aqui, foi pelo menos nós tínhamos ali 2 enganados, né? Se a gente for tirar os 2 que estavam com Saul, a necromante e Saul estavam completamente enganados acerca de que ali fosse de fato Samuel. Não era Samuel. Então, eu continuo ainda na minha linha de pensamento aqui. A necromante, Saul e o autor bíblico. O autor bíblico fala que apareceu. A gente não pode confundir aqui o que o autor escreveu de quem falou. Quem contou essa história? Quem é o autor disso? Então há uma ótica interpretativa aí. Tem muita coisa. Uma ótica óbvia. Não, o pastor Fabrício está com o tempo ainda, tem 20 segundos, pastor. É uma ótica óbvia. Porque aqui, possivelmente, aqui, esse trecho de Samuel, ou foi Natã, o Gad que escreveu, eles estão narrando o que contaram. Quem contou isso? Possivelmente então eles podem ter contado uma coisa que não era verdade. Os amigos de Jó disseram coisas que Deus reprovou no capítulo 42. Mas eles disseram isso de fato. Agora eu vou precisar encerrar agora. Pronto, agora eu vou precisar encerrar esse bloco. A gente pode voltar no próximo bloco, ainda vai ter mais perguntas, mais resposta, mais tempo. Os irmãos podem voltar a esse assunto aí, que esquentou o nosso debate, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência tem mais Vejam Só. Muito bom, estamos de volta com esse que infelizmente é o último bloco do Vejam Só. O intervalo foi agitado aqui, viu? Você viu como terminou o nosso bloco aí, o intervalo foi agitado. Tivemos aqui que botar uma aguinha aqui para o pessoal beber, ainda bem que o Rafa, nosso estagiário, entrou rapidinho aqui. Obviamente que é brincadeira. Vamos já às nossas perguntas e respostas. A palavra está com o Nicolas, que vai fazer a primeira pergunta, então, desse nosso último bloco. Nicolas, fica à vontade. Pastor Fabrício, eu acho que uma das coisas mais bonitas da Bíblia são os detalhes, né? E há um detalhe aqui, literário, que parece ser não por acaso, obviamente não está aqui por acaso. Quando a necromante descreve Samuel, ela diz que vem subindo um ancião coberto com uma capa. Aí isso parece ser um detalhe só meramente descritivo, mas parece que para o leitor de Samuel, lá quando eles ouviram essa narrativa, quando eles viram isso, parecia que isso não era só um detalhe, né? O que o senhor tem a dizer a respeito dessa descrição? É só um detalhe ou tem alguma referência a algum evento passado, é alguma confirmação? Como o senhor vê esse detalhe aí? Muito bom, vamos lá, pastor Fabrício, 3 minutos para o irmão responder essa pergunta. Ok, olha, eu acho que aí eu vou ficar um detalhe mesmo. Detalhe. Porque ali temos, como já disse, uma necromante enganada. Eu não defendo aquela tese que talvez ela estivesse enganando a Saul. Ela estava tão enganada quanto Saul. E para mim é um detalhe, porque a questão de como era Samuel também. O Samuel, um grande profeta, um grande juiz, muito conhecido por todos. Sua forma de agir, reagir, falar,
vestir, profundamente conhecido. Então, não vejo isso como algo que possa, de fato, reforçar a ideia de que ali ela estava vendo mesmo, era Samuel, por causa de qualquer outra coisa, né? Outro detalhe até, essa capa. É o que eu entendo. Muito bom, tá aí então a resposta do pastor Fabrício. Seminarista Nicolas, 3 minutos para o irmão fazer os comentários devidos a essa resposta. Para o pessoal que está de casa, algo muito legal das narrativas bíblicas, especialmente dos livros históricos, é que é quase que contado como uma novela, né, em alguns episódios. Então, lá em 1 Samuel 15, acontece um episódio em que Samuel reprova Saul, e Samuel vira e vai embora, e Saul, no seu escândalo, na sua loucura, agarra Samuel pela capa, e então a capa rasga. 1 Samuel 15, versículo 26 diz assim: mas Samuel disse a Saul, não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou pela barra da capa e esta se rasgou. E na sequência, o versículo 28 de 1 Samuel 15 fala assim: então Samuel lhe disse, olha só, Samuel aproveita aquilo como ilustração. Hoje o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Isso aconteceu lá em 1 Samuel 15. Então, o leitor, o espectador dessa novelinha bíblica aqui, né, dessa narrativa, ele guardou isso na memória. Ok, então, Saul rasgou a capa e Samuel falou, Deus está rasgando o seu reino. Quando isso aparece de novo lá em 1 Samuel 28, é como se os leitores, né, como se os ouvintes dessa narrativa se lembrassem e falassem, nossa, o homem que apareceu, que tem uma capa, é a mesma capa que aconteceu lá em 1 Samuel 15, quando Deus rejeitou a Saul de vez. Inclusive a linguagem é a mesma. O propósito autoral aqui é evidente de remeter àquele episódio, comprovando que era Samuel de fato, a idoneidade dessa narrativa, né? Tanto que fala assim, Samuel em 1 Samuel 28, fala no versículo 18, né? Fala a partir do versículo 16. Por que me pergunta se o Senhor se afastou de ti e se tornou teu inimigo? O Senhor te fez como tinha dito por meu intermédio, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e o entregou a Davi, teu próximo. Essa menção à capa e essa linguagem semelhante, ela não é simplesmente um detalhe. O autor bíblico, com muita perspicácia, com muito cuidado, ele faz essa referência para que a pessoa que está ouvindo isso se lembre daquilo e veja isso como palavra de Deus de fato, como palavra de fato de Samuel. Então nós precisamos estar atento a isso, não só nesse episódio, mas em tantos outros episódios, porque isso realça não somente como a Bíblia ela é rica em detalhes, mas isso também ajuda a nós compreendermos e interpretarmos o propósito autoral em cada uma das passagens, mesmo que em episódios tão distantes. Esse argumento da capa, ele é central nessa narrativa, porque o autor bíblico não ia desperdiçar tinta para falar de uma coisa que é supérflua, para falar de uma coisa que era só como o pessoal conhecia a Samuel. É evidente que não. A semelhança das palavras mostra isso, a semelhança da ilustração que Samuel dá lá atrás e que ele dá aqui mostra isso, e o juízo igual também mostra isso. Então, discordo do pastor Fabrício, eu acho que aqui não é um simples detalhe ocasional, mostra para nós o preciosismo, né? Como o autor bíblico é detalhista na sua narrativa. Isso atende ao seu propósito autoral. Muito bom, tem os comentários então do seminarista Nicolas. Agora a palavra volta ao pastor Fabrício, que terá a oportunidade de fazer aquela que será, infelizmente, a última pergunta do nosso debate dessa noite. Ok. Só fechando aqui, eu já faço a minha pergunta. Olha, eu acho que não refrescou nada, ainda que tivesse algo mais profundo ainda do que você trouxe, não altera nada, ainda mais a realidade que para o diabo, o que ele não sabe? Será que ele não sabia disso? Claro, o texto bíblico do Paulo escrevendo aos Coríntios vai dizer que o diabo se transforma em anjo de luz. Será que ele não sabe de um detalhe desse? Sabe muito mais. E trazer isso à tona também, então não mudou nada, não refresca. Isso não muda a realidade de que Deus não violou, e o texto aqui não diz que a lei foi quebrada, né? Então Deus viola a própria ordem que havia dado a Israel. Aí vem Samuel e volta ao mundo dos viventes por invocação de uma feiticeira. Então é completamente, aos meus olhos, isso é uma impossibilidade enorme, porque vai contra tudo aquilo que Deus tem dito em relação a esse tipo de prática aqui. Bom, e dentro disso eu vou fazer a minha pergunta então agora. Eu vou perguntar o seguinte:
de forma geral, isso que você acredita acaba gerando outros precedentes, porque é uma exceção aberta aí. Isso pode ser aplicado em vários outros textos. Isso ia dar uma confusão enorme. E também entendendo que toda doutrina realmente bíblica, ela não se fundamenta numa porção. Você não acha que isso que você acredita é uma doutrina sem fundamento? Muito bom. Está aí a pergunta então, do pastor Fabrício, seminarista Nicolas, 3 minutos para a sua resposta. Na verdade, assim, isso eu queria entender qual é essa doutrina, porque eu não estou falando aqui da doutrina espírita de invocar os mortos. Na verdade, a doutrina bíblica que é da soberania de Deus sobre vivos e mortos. Isso é fato. Isso aposto que o pastor Fabrício também vá concordar em algum grau que Deus é soberano sobre vivos e mortos, né? Mas o ponto aqui é que isso em nada, apesar de parecer abrir um precedente, como eu mencionei, para doutrinas espíritas, para uma necromancia contemporânea e todo esse tipo de coisa, isso aqui não abre precedente nenhum para isso, porque Deus continua reprovando essas práticas, Deus não se agrada disso. Eu creio que realmente o que nós vemos hoje no meio espírita, na candomblé, tudo isso, não sejam ancestrais ou coisas do tipo, são manifestações demoníacas que acontecem ali, mas neste episódio Deus usou esse contexto para trazer juízo a Saul. O fato disso parecer um precedente, em nada anula a soberania de Deus aqui. Deus pode usar esses recursos, até mesmo ainda hoje, isso pode acontecer. Deus pode usar. A questão é ver se isso atende a algum propósito específico, ainda mais hoje. Parece que não. Parece que aqui é algo mais didático do que simplesmente abrir um precedente. E como eu mencionei para o pastor Fabrício, isso também acontece não só uma vez. Eu mencionei de Moisés. Moisés aparece no Monte da Transfiguração, lá em Lucas 9. Ele havia morrido. É claro, é outro contexto, outro propósito, outro momento, né? Mas realmente isso acontece ali. Então, isso seria um outro precedente também. Como o pastor Fabrício comentou no começo do programa, a única possibilidade para isso, para o morto voltar à vida, seria a ressurreição. Parece que não, porque Moisés voltou. E mais, isso não abre um precedente, porque o próprio autor de Samuel reconhece que os mortos não podem voltar à vida. Não podem ter contato com o mundo dos vivos de maneira aberta, de maneira com a invocação de necromantes, seja lá o que for. Porque, segundo Samuel 12, quando nós temos aquele episódio que Natã repreende Davi pelo pecado com Batseba e o filho de Davi morre, né, o filho de Davi com Batseba morre, depois que aquilo acontece, Davi fala: todavia, agora que está morta, por que ainda eu jejuaria? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então, o autor de Samuel, ele tem em mente que a morte é o fim de tudo. E o autor bíblico reforça isso depois de maneira clara, né? Hebreus vai falar isso, e assim por diante. Então, esse precedente, eu entendo o zelo, realmente isso pode, num primeiro momento, talvez abrir margem para essas práticas, né, de invocar os mortos e assim por diante, mas na verdade não é esse precedente, não é isso que o texto ensina, não é esse o propósito do texto aqui. Como eu mencionei, o propósito é mostrar que Deus tem controle sobre os vivos e sobre os mortos, muitas vezes usando desses recursos para levar a cabo o seu juízo. Então, se Deus tinha um propósito para isso, em nada fere a sua soberania, em nada fere a sua santidade, a sua justiça, ele usar desse recurso. Esse precedente é um precedente, na verdade, ilusório. Em Deus não passa a aprovar essa prática só porque ele lançou mão desse recurso. Ele continua reprovando isso do mesmo jeito. Muito bom, está aí a resposta do seminarista Nicolas. O pastor Fabrício terá 3 minutos para comentar essa resposta. Ok. Bom, quando eu digo precedente, é porque aqui está sendo considerado algo que, como já dizemos aqui sistematicamente, é completamente reprovável pelo próprio contexto, as próprias regras que Deus já colocou acerca de vida. Então, como é que Deus ia aprovar uma exceção dessa, abrir um precedente desse e permitir que o seu servo viesse de volta porque foi invocado por uma feiticeira? E eu não tenho como escapar sem mencionar de novo 1 Crônicas, sendo que ele mesmo depois vai dizer que foi um erro aquilo lá, e que ele não buscou a Deus, ele buscou a pitonisa. Então, quando eu digo que abre um precedente, porque nós estamos colocando Deus contra ele mesmo, um testemunho da Bíblia contra ela, porque ela diz e depois desdiz, e Deus reprova, mas depois ele aprova.
Ele não aprova em nenhum momento. Mas aqui ele permitiu, segundo que você acredita. Ele usou esse recurso. Então, mas o texto não diz isso, né? E Moisés? Então, Moisés, o Monte da Transfiguração, Mateus 17, que foi uma visão, como está descrito em Mateus 17, Então Moisés 7. não apareceu lá. Literalmente, nem Moisés e nem Elias. Eles não apareceram? Não, literalmente Moisés não pisou naquele não. monte? Nossa. Na minha concepção, sim, foi uma visão, como o texto diz. Até o termo grego, horama, diz respeito a uma visão que é algo espetacular, usado depois por Lucas em vários outros momentos do livro de Atos. Então, foi uma visão. Jesus transfigurou-se. Pedro vai falar isso lá na carta dele, dizendo que ele viu o reino, algo que dizia respeito ao reino de Deus. Esse foi o propósito da transfiguração. Jesus está dando aos discípulos ali uma ideia do que haveria de ser o reino que seria cumprido. Ali está ali a figura de Moisés, representando a lei, a antiga aliança, que seria cumprida, e está ali Elias representando ali os profetas, tudo o que haveria de acontecer. Então, foi uma transfiguração. Então, Jesus transfigurado, ali foi uma visão. E Jesus, no versículo 7, admoesta aos discípulos que eles não contassem aquela visão a ninguém. Então, é isso que eu entendo. Então, eu não considero que Mateus 17 é, de fato, uma referência que também pode se unir a que, um morto voltou à vida. Não creio nisso. Não é um morto voltando à vida. É Deus usando desse recurso para outro momento, para outros propósitos. Conforme 1 Samuel 28. Muito bom. Não creio nisso. Inclusive, esse debate vai aparecer no Vejam Só. Já apareceu, e a questão da transfiguração também. Pessoal, infelizmente o nosso tempo acabou. Os nossos convidados, eles gostam de esperar bem o finalzinho do bloco, para esquentar o debate, bem na hora que a gente precisa encerrar. Mas eu quero agradecer ao seminarista Nicolas Ramos Borges, da Igreja Batista Redenção, o pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão. O contato dos nossos convidados está lá no nosso Facebook, tá bom? Você pode entrar em contato com eles, tirar as suas dúvidas sobre o tema também. Coloca no ar aí o resultado da enquete antes da gente encerrar o programa de hoje, por favor. Vamos lá. Quem respondeu ao rei Saul? 83% juntos aqui com o pastor Fabrício dizendo que foi um demônio e 17% dizendo que foi Samuel. Quase 1000 votos já, né? É isso aí. Obrigado pela participação, bem concorrida a nossa enquete. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Amanhã, se Deus permitir e quiser, para agradar todos os lados, Vejam Só estará de volta com mais uma edição. Grande abraço e até a próxima.